Pessoal, recebi algumas perguntas que eu achei interessante. Estou gravando esse vídeo para responder essas perguntas que eu recebi. Inclusive, eu respondi para a pessoa que se eu podia responder ela através de um vídeo. Então, vamos ser diretos. A pessoa ela perguntou assim, né? A Cíntia Henriques. Eu não vi qual cidade ela é. Ela disse: Oi, Fábio, sou fã de vocês. Gostaria de saber quando vocês descobriram o autismo. Como foi? Qual a idade das crianças? Se puder responder, te agradeço. Cíntia Henriques. Eu te prometi que eu ia te responder gravando um vídeo e cá estou eu. Primeira parte do sou fã de vocês, eu fiquei muito feliz, muito surpreso. Até perguntei para minha esposa assim: vem cá, eu posso aceitar que uma pessoa diga que é nossa fã ou será que a pessoa tá debochando de mim? Ela disse: por que não? E aí eu aceitei. Então baixei a guarda e aceitei. E aí respondi: Oi, Cíntia, bom dia. Fiquei muito feliz em ler tua mensagem e tua homenagem. Este será o tema do próximo vídeo e vou responder essa pergunta e nele vou enviar para você por aqui. Pode ser? Abração e ótimo dia. Ela disse bom dia, claro. E então ela está aguardando. Bom, então vamos lá. Ela gostaria de saber. Eu gravei um vídeo sobre isso, foi o primeiro vídeo do canal, na verdade. A gente conta essa história. Mas eu já vou aproveitar o gancho, porque eu vejo muito nos grupos de pais e mães de autistas que eu participo, perguntando assim: descobri o autismo, recebi o diagnóstico, e agora? E tem uma outra pergunta que eu recebi da minha irmã que eu não consegui responder. E tem mais uma pessoa que me deu um violão e eu também não consegui buscar, então eu vou aproveitar. São quatro. Esse vídeo vai ter quatro respostas, tá? A resposta da Cíntia, a resposta sobre como está o tratamento, a resposta do violão e quando descobre o autismo, o que fazer, tá? Bom, começando pelo começo. Gostaria de saber quando vocês descobriram o autismo. Na verdade, a pergunta da Cíntia tem várias perguntas dentro da pergunta, né? A gente descobriu o autismo no final de 2019. Do Pedro e do Breno a gente descobriu no começo de 2020, pouco antes de estourar a pandemia, que foi uma das coisas que fez atrasar muito o início da terapia deles. E pior, fez atrasar a gente descobrir que não existe no SUS o tratamento específico que eles precisam para se desenvolver. E fez ficar grave, né? O tempo passar fez ficar grave. Mas enfim, sendo objetivo, descobrimos nessas datas aí. Como foi? A minha esposa, eu. A minha esposa, acho que ela agiu que nem eu, tá? Como foi? Eu não acreditei, não entendi e vida seguiu. Foi exatamente assim. Chegamos no consultório, o neurologista disse assim: olha, ele é autista, meu trabalho. Todos os vídeos que eu falar sobre como descobrir o autismo do Pedro, você é obrigado a falar essa frase, porque essa frase ela ecoa na minha cabeça e ecoará até o dia da minha morte. O médico falou assim: meu trabalho começa e acaba aqui. Ele é autista, agora ele precisa de atendimento com equipe multidisciplinar. Colocou o laudo, fez o laudo e ainda disse: tira a cópia desse laudo, autentica a cópia desse laudo, porque se vocês precisarem é difícil vocês voltar aqui. Realmente, a gente esperou acho que uns 10 meses para conseguir essa consulta com ele. E aí a gente saiu de lá com o laudo e eu não dei muita bola, na real, no início, assim. Fiquei assustado, fiquei em negação. E aí depois da negação, aquela coisa toda clássica que muita gente relata que passou, né? O processo de luto, né? Do filho idealizado. Porque o filho idealizado, ele morre e nasce o filho deficiente, né? E não só isso, o pai do... Também nasce o pai deficiente. Nasce o pai do filho deficiente a partir dali. Então são muita coisa que a gente precisa se acostumar e leva um tempo para assimilar. Mas também não foi muito tempo, não. Não foi muito tempo, não. Tanto que o diagnóstico do Breno veio alguns meses depois, porque a gente já começou a perceber sinais no Breno, e o Breno é bem mais grave do que o Pedro. E aí, e aí disseram pra gente, e aí é aí que vai vir o aprendizado para as mães e para os pais, né? Nessa resposta para Cíntia, eu já vou responder
Nessa resposta para Cíntia, eu já vou responder duas perguntas numa resposta só, tá? Na verdade, eu já estou respondendo duas perguntas numa resposta só. Então, assim, a gente não deu muita bola no início, depois a gente foi atrás, disseram que tinha no SUS, a gente foi na UBS, como se fosse qualquer outra coisa, né? Como se fosse uma coisa normal qualquer. A gente foi na UBS, disse, levamos o laudo, entreguei esse laudo do pediatra, disse, meu filho é autista, e aí ele fez o procedimento que ele faria para encaminhar qualquer outra coisa. Ele colocou na fila. E aí, e aí veio a pandemia, e aí chamaram lá no meio da pandemia, chamaram o Breno primeiro, da Cerepal, e, e a gente acreditando que existia o tratamento no SUS. Nisso, assim, a gente não tinha. Neste momento que eu estou te falando da descoberta do diagnóstico e desse processo todo passados alguns meses, a gente ainda não tinha ido em outro neurologista, a gente não sabia nem o que era plano de tratamento, a gente achava que autismo era mais ou menos tudo igual, a gente achava que tinha no SUS, porque ninguém tinha me dito que não tinha no SUS, até porque existe uma coisa no SUS de fato, né? E aí disseram que tinha duas na empresa, clínicas vinculadas ao SUS, que oferece o tratamento e tal. Então a gente ficou tranquilo, acreditou em tudo isso e esperou, né? E foi esperando. Ninguém disse que quanto mais o tempo passasse, menos eficaz seriam as terapias. Ninguém disse que quanto mais o tempo passasse, os danos seriam irreversíveis e irremediáveis. Ninguém disse isso, tá? Então nós estamos, vamos focar. Estamos em 2020. Aí chamam o Pedro na Cerepal. A gente foi super feliz da vida, feliz mesmo. O Pedro não, desculpa. O Pedro nunca chamaram para nada. Chamaram, não sei por quê. Não me pergunta por quê, eu não sei. Os dois entraram na fila junto e o Breno já foi chamado 3 vezes para essas coisas inúteis do SUS e o Pedro não foi chamado nem para isso. Não sei por quê. E eles sempre entraram junto na fila pela mesma coisa, mesmo médico, mesmo posto, mesmo tudo. Mas o Pedro não chamam ele. Até questionei isso aí com o meu advogado agora. Agora não, essa semana. Ele não sabe me dizer qual é esse mistério, mas enfim. Então, aí o Breno chamaram a gente para uma entrevista. Não, ligaram da Serepal e disseram: agora tem vaga para o Breno. Venham aqui tal dia. Lá estávamos nós. A gente não esperava menos do que muito, né? Agora a gente vai começar as terapias, até que fim, ele vai melhorar. Tarará, tarará. Coisa essa que não aconteceu passado mais de um ano com o Breno vinculado à instituição. Ele só tinha psicóloga comportamental uma vez por semana, sendo que ele. Eu pulei. Teve duas entrevistas, tá? Teve uma entrevista inicial, aí teve uma outra entrevista com a equipe multidisciplinar, que estava o fono, estava a terapeuta ocupacional e tava a psicóloga comportamental nessa entrevista. Então aí só nessa enrolação aí levou uns meses. Entre a entrevista e o guri começar, levou tipo uns 4 meses. Aí quando o guri começou, ele ficou vinculado mais ou menos um ano e meio, não lembro exatamente a data, tá lá no site, para quem quiser saber, porque eu não quero me prolongar muito. Porque senão as pessoas não vão assistir, eu quero que as pessoas assistam. E aí. E eu tô falando tudo isso para chegar num ponto, então é importante ficar no vídeo. Eu tô falando tudo isso para contextualizar. E aí, dado um certo momento que o Breno estava lá tendo só psicóloga comportamental, não tendo mais nada e não tendo absolutamente nenhum tipo de progresso, eu comecei a pressionar, a questionar a coordenadoria, que nunca falava comigo, quem falava comigo era a Kátia, assistente social. E aí, resumindo, aí eu falei para ela, olha, quando vocês tiram, só para você, quem não é daqui, quem não sabe o que é GERCOM, GERCOM é uma sigla para gerenciamento de filas. GERCOM é tipo assim, ó, o cara vai lá, que é o posto de saúde. O cara vai lá no posto de saúde, precisa de um exame ou de uma terapia específica. Ele é atendido pelo clínico geral ou pelo pediatra, se for criança. Aí o pediatra vai avaliar se ele precisa mesmo daquilo ali, na consulta, né? E aí ele vai colocar dentro de um sistema. Fulaninho precisa de tal exame ou de tal terapia.
Aí uma vez que isso vai lá para o sistema, ele fica lá, imagina que isso aqui é uma nuvem, e aí abaixo disso tem as clínicas, os lugares vinculados ao SUS, que tem terapia, aquela terapia que o médico pediu, ou que tem o exame que o médico pediu. Esses lugares têm a sua fila, na medida que esses lugares vai tendo vaga, qualquer um desses lugares pode acolher aquela pessoa. Entendeu? Então é isso. O BS coloca na fila GERCOM, aí algum lugar que não é o BS, que é um lugar que tem aquela coisa especializada, né? Que deveria ter pelo menos, chama. Aí o lugar que chamou foi a Cerepal. Quando a Cerepal ou qualquer outro lugar tira da GERCOM, entende-se que GERCOM é gerenciamento de fila, é apenas isso, tá? Tem gente perguntando, o que significa a sigla? Não interessa. Pesquisa lá no Google, lá GERCOM que aparece. Mas é um gerenciamento de fila de atendimentos especializados ou exames. Quando uma clínica ou um hospital ou qualquer lugar te tira da GERCOM, ele tira daquele paciente toda e qualquer possibilidade dele ser atendido em outro lugar, porque ele já está sendo atendido. E no SUS, isso é nacional, é uma regra nacional, nenhum usuário do SUS pode estar recebendo o mesmo atendimento ao mesmo tempo em dois lugares diferentes. Entenderam? Então, tiraram ele e botaram lá na Cerepal. O Breno já não seria chamado em mais nada. O Pedro ficou. E tá até hoje lá o Pedro na fila. Eu tô falando de 2020, tá agora, hoje é dia 1º de dezembro de 2022 e o guri tá lá na fila até hoje, o Pedro. Não foi chamado pra nada. E o Breno foi. Aí 1 ano e meio mais ou menos se passou com o guri lá dentro vinculado, só tendo psicóloga comportamental uma vez por semana quando tinha. Não tinha relatório, não tinha nada. Não, a gente ia lá pra passear. Aí eu comecei a pressionar o pessoal. Aí resumindo, não tinha as outras terapias, não ia ter fono, ele estava na fila interna da fono, na fila interna da terapeuta ocupacional. Para não dizer que eles foram totalmente inúteis, pelo menos a gente conseguiu uma neurologista lá dentro que atualizou o laudo para encaminhar o BPC do Breno. Nesse 1 ano e meio todo, só não passou em branco por causa disso. Que também eu conseguiria isso numa. Aquele laudo que ela me deu, eu conseguiria isso numa SOS consultas aí por R$ 100. Né? Eu preferia não ter ficado lá esse tempo todo, perdendo esse tempo só por causa desse laudo. Não justificou. Mas enfim, só para nos dizer que foi totalmente inútil, totalmente perca de tempo. Um dos laudos que está lá no site da Samantha, neurologista, ela é da Cerepal. E aí eu comecei a pressionar, ou vocês definem a situação ou vocês devolvem ele para a fila para ele ter a chance de ser chamado num lugar que tenha a tal da equipe multidisciplinar. Nisso a gente já está no 2021. E aí não quiseram atender meu pedido. Assim, vai ficar na fila e vai ficar na fila. Falei, não, não pode. Ou vocês dão alta para ele voltar para a fila, ou vocês comecem a atender, porque vocês estão atrasando a vida dele. Aí eu tive que ameaçar de ir com a polícia. Eu tenho isso por escrito, tem até um vídeo aqui no canal que eu gravei e coloquei no ar. Eu disse, olha, então amanhã eu vou até aí, vou pedir apoio da polícia militar, porque isso é um crime que vocês estão fazendo. E aí a pessoa resolveu por telefone, deu alta para ele. Numa quinta-feira, na mesma quinta-feira, voltei para a UBS, para o médico que atende ele, o João, disse, João, ele foi dado alta lá, coloca ele de novo na fila que ele precisa ser atendido. Na segunda-feira o guri foi chamado num lugar de novo. O Breno de novo, e o Pedro não. O Breno, que estava na fila há 2 dias, foi chamado para um lugar e o Pedro, que estava já há anos, nada ainda. Felicidade, alegria de novo. Fui lá no posto pegar o papel lá, um papelzinho impresso, para saber onde que é o lugar que tinham chamado ele. E aí, pasmem, o tal do lugar é a Cerepal. Não preciso dizer, né, que subi nas tamancas, liguei para lá, disse, vocês estão completamente loucos, como assim, chamam de novo. Então, assim, e aí, o que se sabe é que dirigente da Cerepal tá preso, a Cerepal fechou. Agora eu tô pulando, porque o vídeo já tá quase 15 minutos. Resumo da ópera, tá? A Cerepal fechou,
Os dirigentes lá estão presos. Dizem que tem uma nova coordenadoria que hoje são pessoas legais e honestas e tal, não sei. Mas eu sei o que eu posso provar é a história que eu falei pra vocês até agora, tá? Isso eu posso provar. Sobre como tá a situação hoje lá. Não, a situação hoje lá tá fechado, não tem mais. Tá fechado. A prefeitura parou de pagar porque tem várias denúncias do Ministério Público lá de irregularidade, desvio, atendimento fantasma, funcionário fantasma, superfaturamento, tudo que tem de podridão que vocês podem imaginar. E aí tudo isso fez ficar grave. Eu tô ainda respondendo a pergunta dela, porque eu imagino quando uma pessoa faz uma pergunta, ela quer a resposta da melhor maneira possível, né? Então eu ainda estou respondendo a pergunta dela. Ela perguntou quando a gente descobriu o autismo. Nisso a gente não descobriu ainda o autismo, porque já não tinha passado por neurologistas competentes, como por neurologistas especializados, a gente não tinha passado por médico é, que tenha elaborado um plano de tratamento, e isso veio a acontecer somente em 2022, ano esse que nós estamos agora. E aí o plano de tratamento, dado todo esse tempo que agravou o quadro, né, sem atendimento nenhum dos dois, aí eles precisam de uma carga horária muito maior do que uma vez por semana, que é o que o SUS oferece. Quando oferece, é uma vez por semana, duas no máximo, que é isso aí que tem. Os meus filhos hoje, os dois são autistas, mas os dois totalmente diferentes. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão o vídeo vai ficar. Eu conseguiria falar 4 horas sobre isso. Mas o Breno é mais grave, eles têm comorbidades associadas, têm doenças associadas que comprometem a vida deles. E o Pedro é moderado, tá? Que também tem doenças associadas. Ah, como estão os tratamentos? Né? Isso a minha irmã me perguntou e eu não consegui responder. Os tratamentos, a gente já está vendo resultados positivos. O Pedro ele está falando uma palavrinha nova, ele está até tentando formar frases já. Eu acompanho as terapias. A gente conseguiu iniciar os tratamentos através da campanha. O valor estava muito desatualizado, a gente quase não conseguiu, porque eu comecei a campanha em janeiro, e em janeiro eu coloquei uma meta para um mês. A gente atingiu essa meta só no dia 14 de novembro. Então já tinha mudado muitos valores, mas a gente conseguiu igual. Tudo aquilo que está no laudo a gente está recebendo, tá? Na verdade, até um pouco mais. A gente está recebendo, tem nutricionista. Nutricionista não está no laudo e o Pedro está sendo atendido por nutricionista lá. Está tendo apoio de nutricionista também, mesmo não estando no laudo. Ah, então, assim, a gente está vendo evoluções. O Breninho, ele pela primeira vez, ele fez xixizinho no balde. A gente colocou um balde, minha esposa colocou um desenho e ele fez xixi ali. Então, assim, quando a gente descobriu, me marcou muito a frase aqui da Cíntia Henriques. Gostaria de saber quando vocês descobriram como foi que a gente descobriu. A gente veio a descobrir mesmo, assim, a gente recebeu, que receber o diagnóstico e entender o diagnóstico são duas coisas completamente diferentes. A gente recebe o diagnóstico no final de 2019, mas a gente vem a entender o diagnóstico em 2021, porque eu parei a minha vida para isso. Eu e a minha esposa, a gente não combinou quem ia fazer o quê, mas acabou sendo dividido assim. Eu sou o cara que é pesquisador sobre. Caiu sobre mim essa responsabilidade quase que total de decidir qual clínica, o que fazer, por que caminho seguir. E ela cuida das crianças para mantê-las vivas. E eu cuido dessa parte de estudar, de ir atrás das terapias, de tocar a campanha, de sustentar a casa, de pagar as contas, e ela cuida da parte de cuidar das crianças e de implementar essas coisas, por exemplo, que ela está aprendendo nas terapias. Então está sendo muito legal nesse sentido. Muito, muito bom mesmo. A minha esposa está mais calma. Por isso que agora eu estou gravando vídeo no carro. Porque o Pedrinho, ele sempre foi muito, muito ligado a mim, principalmente depois que o Breno, ligado mesmo, ligado mentalmente, uma sintonia louca, assim. Por exemplo, se eu ficar nervoso,
perto dele ele já não dorme. Ele fica, mesmo que eu não expresse, mesmo que eu não verbalize, mesmo que eu não grite, que eu não xingue, que eu não reclame, o Pedro ele sente tudo que eu sinto e afeta ele. Então, quando o assunto é mais pesado, eu me enfio para dentro do carro, porque o Pedro ele escuta algumas coisas, ele entende tudo, né? Ele não fala, mas ele entende, diferente do Breno que não entende nada. Uma pergunta que não me fizeram, mas eu gostaria que tivessem feito. Qual que é o nosso medo? O meu maior medo é que vai ser assim para sempre. A situação do Breno. Meu medo é o Breno. Meu medo tem nome, é o Breno. O Pedro a gente enxerga o progresso bastante. Ele entende tudo. O Pedro tem um temperamento. O Pedro tenta brincar com o Breninho todos os dias e fracassa todos os dias. O Pedro está com desespero de, de crianças, de ter criança para conversar. Criança para brincar, aliás, conversar não porque não conversa. Criança para brincar e o Breno não é uma criança para ele brincar. O Breno ele vive no mundo dele, no planeta dele. E o Breno ele bate na gente, ele belisca, ele tem crise. Os remédios já foi indicado pro Breno risperidona, aripiprazol, outro que eu não lembro o nome, e o guri passa mal. Então isso é outra coisa que agora surgiu, pediram, encaminharam ele pro psiquiatra. Isso não tá no laudo, não tá na campanha, eu vou tirar dinheiro também não sei da onde. Mas mesmo o psiquiatra bom em particular não tem assim, ó, pra ontem. É a única coisa que a gente não tentou, ele nunca passou por psiquiatra. Eles já passaram por uns 5 ou 6 neurologistas e neuropediatra. Eu não sei se é a mesma coisa, mas já passaram por uns 6 desses caras neuro e alguma coisa. Médico neuro alguma coisa. Ah, ele tem psiquiatra agendado, um psiquiatra bom que me recomendaram, especialista em autista, agendado para dia 28/12, que ele vai fazer requisição de alguns exames para saber qual que é o problema que o guri passa mal com as medicações. Se ele tem algum problema cardíaco não diagnosticado, algum problema renal, alguma coisa do tipo. Então, assim, até a gente descobrir se ele tem algum problema patológico, o recurso medicamento está suspenso, não pode. Então o Breno ele tem, então assim, então a gente tem medo do futuro com relação a isso, porque assim ele bate em mim, ele bate na minha esposa, ele ontem foi dia de TO. Minha esposa falou lá na clínica assim: o Breno é depressivo. Ontem, não sei se foi ontem ou ontem. Um dia que eu fiquei no carro esperando com o Pedro, e minha esposa entrou sozinha com ele. Ela disse que o Breno é depressivo. Ela disse: não tem idade para ser depressivo. Pode ser outras coisas com outro nome e tal. Mas, assim, em termos leigos, se qualquer um de vocês conviver com o Pedro, com o Breno, vocês vão ver que o Pedro ele tem uma alegria de viver absurda que o Breno não tem. O Breno acorda chorando, o Breno é ranzinza o tempo inteiro, o Breno chora porque ele quer sair, daí a gente sai, ele chora porque quer voltar para casa. E não entende nada, nada. Se eu fosse começar a campanha hoje, não seria me ajude a falar, seria me ajude a entender. Não que tenha mudado, né? Nossa maior preocupação ainda é que pelo menos o Pedro fale, porque assim, sobre a rede de apoio, tá? Vou dar um exemplo claro, porque quando a gente fala assim que não tem rede de apoio, as pessoas ficam boiando assim, como assim rede de apoio? Fica fugaz, né? Fica vago. Vocês sabem que desde que iniciou as terapias, eu fui lá, paguei à vista o mês todo, tá? Garantido as terapias deles por um mês. Ainda falta umas 2 semanas. Um pouquinho mais, 2 semanas e 2 dias, eu acho. Eu não sei, tem que ver, eles deram um monte de papel lá. Não lembro de cabeça agora. Mas. O que eu tava falando? Que ainda falta um tempo de terapia, que deram um monte de papel. Perdi o foco do que eu tava falando. Da alegria, dele ser depressivo. O sono é horrível. Mas enfim, o nosso medo é com relação ao futuro do Breno. E sobre o autismo, a gente veio a entender, a gente recebeu o diagnóstico em 2019 e a gente veio a entender agora. O que eu tenho para falar para quem está descobrindo agora o diagnóstico e é pobre?
procura. Das tentativas. Então a gente agendou um psiquiatra para o dia 28/12. Então até lá está suspenso intervenção de medicamento. Eu tô muito cansado, mas eu fico com essa ânsia, assim, se alguém me pergunta alguma coisa ou não. E outra coisa que acontece, durante o dia, como eu tenho quase certeza que a gente não. Tá sendo maravilhoso as terapias, mas eu não tô nem conseguindo expressar essa alegria. Da rede de apoio, voltei, rede de apoio. Exemplo prático. Vocês sabem que eu só fiquei com as consultas e os atendimentos para eles está sendo segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sou motorista de aplicativo. Eu fiquei com o sábado e com o domingo para trabalhar, para comer, comprar fralda, higiene, gasolina, aluguel, água, luz. Eu tenho só o sábado e o domingo para fazer o dinheiro para tudo isso. Que antes eu teria todos os outros dias. Nesse sábado, eu estava trabalhando, tinha começado há umas 2 horas a trabalhar e minha esposa me mandou uma mensagem assim: ó, estamos sem luz. E aí eu não vou procurar mensagem aqui para não demorar mais, que eu já demorei. Estamos sem luz. E aí eu pensei, putz, e agora, né? Vou ter que ir para casa. Desliguei o aplicativo, larguei o passageiro, desliguei o aplicativo. Eu estava em outra cidade, comecei a pensar para quem eu poderia ligar, porque poderia ter caído um disjuntor, né? Aí ela fica, tô sem luz e já vou ficar sem celular, ou seja, não tinha nem como eu ligar para ela, para dizer para ela não vai para a rua, porque o disjuntor nosso fica lá na rua. Como é que ela vai, porque os dois fogem. Como é que ela vai segurar uma criança com uma mão, outra criança com outra mão e com qual mão ela vai ligar o disjuntor, né? Sem contar que o relógio estava todo esgualepado, todo horrível, todo a chance de ela tomar um choque era enorme. Então e não tem para uma coisa simples dessa, simples. Não tem uma alma, não tem nenhuma pessoa, por quê? Eu tô de preto por causa disso. Desde que a gente recebeu o diagnóstico dos nossos filhos, nós estamos mortos para as outras pessoas. Eu não tenho nada a oferecer. Às vezes as pessoas me chamam para conversar. Quando eu vejo que elas só querem conversar, eu não respondo. E não é por arrogância, porque eu não tenho nada para dar, nem para minha mãe. A minha irmã me perguntou. Minha irmã me perguntou como é que tá o tratamento das crianças ontem. E eu não respondi. Uma pessoa, eu gravei um vídeo falando que eu queria voltar a tocar. A pessoa comprou, uma pessoa que eu não conheço comprou um violão para mim, novo, me mandou a foto e o endereço dela, disse eu só não posso te entregar. Faz uma semana. Ela me mandou isso às 6 da manhã. Eu fui dizer obrigado às 11 da noite. Passei o dia inteiro pensando nisso, agradecer a pessoa. E então assim, a rede de apoio é para esse tipo de coisa e não tem. Então eu tive que vir aqui, aí eu constatei que aí para diagnosticar o problema não era disjuntor. Resumindo, pegou fogo num fio que ele entra pelo. Como é que é o nome do negócio? Pelo. Não é assoalho é o que vai no chão. Entra pelo forro e pegou fogo no forro junto. O fio derreteu, não sei porquê, não sou eletricista. Aí naquele dia eu chamei o eletricista, o dinheiro que eu tinha feito trabalhando eu paguei pro cara resolver o problema aqui, porque a concessionária de energia resolve do poste para a rua, do fio do poste para dentro é com a gente. E aí, aí o domingo eu já estava totalmente destruído daquela situação, porque foi um inferno. Aí domingo eu saí para trabalhar tarde, consegui fazer o suficiente para sobreviver na segunda e aí essa semana eu tive que pedir dinheiro para algumas pessoas ali. Dado, não vou pedir não pedir emprestado porque eu não vou resolver um problema e arrumar outro. Pedir doação para sobreviver, para comer, para gasolina e para ter comida e fralda. E aí mandei no privado, nem fiz publicação, nem fiz vídeo. Eu nem ia falar sobre isso, nem sei por que eu tô falando sobre isso. Porque tem a ver com a questão da rede de apoio. E aí eu pedi para umas 2, 3 pessoas e aí enviaram ajuda, recebi a ajuda que precisava para sobreviver essa semana. E aí estamos aí. Então tem mais 2 semanas pela frente que não pode acontecer nada no sábado nem no domingo, nenhum tipo de imprevisto, porque não tem rede de apoio, não tem ninguém para ligar, porque a gente morreu para as outras pessoas. Eu não tenho tempo de ir tomar um café com alguém. Já não tinha antes.
Tá, então assim, das coisas que eu aprendi, vamos acabar. Vamos acabar logo esse vídeo que eu já tô cansado. Duvido que alguém assistiu até aqui. Se assistiu até aqui, comenta embaixo para eu saber, porque eu não tenho acesso a esse relatório. Se quer se que eu fale sobre alguma coisa específica no próximo vídeo, também comenta aqui que eu vou falar daí sobre essa coisa específica. Mas finalizando, meu filho é autista e agora? E agora, assim, saiba que dependendo do grau, nenhum autista é igual ao outro. Começa por aí. Mas dependendo do nível de suporte e do plano de tratamento, precisa existir um plano de tratamento. Tem que ir no médico e numa equipe multidisciplinar. Tá? E aí eles vão fazer um diagnóstico e vão dizer, olha, o seu filhinho ou a sua filhinha precisa de tantas horas. Se for mais do que uma ou duas vezes por semana, esquece o SUS. Não existe ainda. E por que, que não existe ainda? Porque o SUS é malvado? Porque o SUS é uma porcaria? Não. Não existe ainda porque os pais, a maioria dos pais não percorre esse caminho todo que eu percorri. Eu passei noites em claro lendo artigos em inglês. Isso é outra coisa importante. É altamente indicado que os profissionais que forem atender os filhos saibam falar inglês. Por quê? Porque a maioria dos artigos que são publicados, eles são publicados em inglês. Então, se o profissional que não fala inglês disser que está atualizado, está mentindo, ele não está atualizado. Então, isso é outra coisa que eu vim a descobrir há pouco tempo. Então, assim, não existe. Ingressar com a ação via defensoria pública é um problema porque o defensor público ele atende toda e qualquer demanda. Então é bastante improvável que vocês peguem um defensor público especializado em direito de saúde. Então vai perder tempo e vai perder o processo. Porque tanto plano de saúde é a mesma porcaria, mesma porcaria. Se você só, se não precisa acreditar em mim, entra lá na vaquinha, escreve autismo. A maioria esmagadora dos pais procurando tratamento para autismo tem Unimed Top Mega Power das galáxias empresarial e não cobra e está processando o plano. Então, se tem plano de saúde ou é o SUS, só vai mudar o endereço de quem vai receber a intimação. O caminho e o tempo é mais ou menos a mesma coisa, porque assim, como dentro do plano de saúde não existir a carga horária, aí vocês vão ter que pegar um orçamento, que isso eu já fiz. Então o caminho é o mesmo, tá? Pegar 3 orçamentos que tenha toda aquela carga horária e todos aqueles terapeutas que o médico indicou. E aí vocês vão tirar uma cópia disso e mandar para o advogado vai anexar no processo. Se o plano de saúde ou o SUS não conseguir colocar dentro do seu hall de atender, eles vão ter que pagar para essa clínica. Só que até acontecer tudo isso, eles recorrem, eles vão te jogando para lá e para cá. Tipo essa vez que chamaram o Breno agora pro Santa Ana, agora a gente tá falando de agora. Chamaram o Breno no Santa Ana, é uma resposta liminar. Aí eu levei o laudo, sentei na frente da diretora lá da clínica, botei o laudo na frente dela, disse, olha, aí me disse o que... E, cara, eu não fui arrogante com ela. Eu tô resumindo para vocês, tá? Muito pelo contrário. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou praticamente uma moça no lidar com pessoas. Mas eu coloquei o laudo e disse assim, o que que tem aqui? O que que vocês têm aqui? Não tem nada. Não tem quase nada. Não tem. Não tem. Ela falou, o que tem aqui não, o que o médico está pedindo aqui a gente não tem para oferecer para ele. Então não tem, nem no Santa Ana. Então, Porto Alegre, região metropolitana, ia abrir um centro na Bento Gonçalves, que não abriu, não sabemos se vai abrir. Serepal, o dirigente anterior, está preso, diz que agora tem, mas fechou também. Devido a tudo isso aí, a prefeitura parou de pagar a Serepal, não está tendo atendimento Serepal. Então toda a demanda de Porto Alegre, região metropolitana, está concentrada no Hospital Santa Ana, na zona sul de Porto Alegre, tá? É isso. Mas não existe no SUS. Vocês estão de fora, não se iludam. Deem um jeito de criar uma campanha. Se tem uma casa para vender, venda. Eu não tenho onde morar, eu pago aluguel desde que eu nasci. Se eu tivesse uma casa para vender, eu teria vendido a casa, a campanha não teria começado, vocês nem estariam assistindo esse vídeo agora. Mas eu criei a campanha como último recurso, depois de ter certeza que não existiam os atendimentos no SUS.
Então, por que que eu não consigo dormir depois das terapias? Porque eu levo eles, eu presto atenção em tudo para tentar aprender, porque eu sei que eu não vou ter o segundo mês. E só que durante o dia a gente está operacionalizando, durante o dia a gente está apagando incêndio, durante o dia a gente está dirigindo, durante o dia a gente está indo no supermercado, durante o dia a gente está atendendo a criança, durante o dia a gente vai lá fritar o bife para um, a gente vai dar banho no outro, a gente não para. Porque assim, quando eu tô na clínica, eu tô memorizando tudo, eu tô gravando tudo, mas eu começo a assimilar quando silencia, quando as crianças dormem, quando a Bruna dorme, aí eu deito a cabeça que deveria ser o momento para eu dormir, aí eu começo a assimilar e acordo para fazer anotações. E aí vim gravar esse vídeo também para vocês, que não precisava gravar, mas como fiquei fazendo anotações e aí a gente, enfim, eu gravo também algumas consultas. Não tem problema, a clínica não vai saber, se souber também não vai me processar por causa disso. É que não pode, né? Não poderia gravar, mas eu gravo. Ah, então é isso, pessoal. Ficou mega longo esse vídeo, mas era um vídeo necessário que eu acho que eu ajudei quem tá aí e recebeu o diagnóstico há pouco tempo. Uh, é isso. Deixem nos comentários. Não vou colocar Pix aqui, nem nada, nem vou editar esse vídeo, ele vai do jeito que tá. Porque quem quiser ajudar esse vídeo, ou vai estar vendo esse vídeo na página do meu Face, ou vai estar vendo esse vídeo no. Mas enfim, quem quiser ajudar é @meajudeafalar. Não é me ajuda a falar. @meajudeafalar no Instagram, @meajudeafalar no Facebook. O site é meajudeafalar.org. www.meajudeafalar.org. Tem todas as formas de ajudar lá. E na descrição desse vídeo, se estiver assistindo no YouTube, também vou deixar o link do site, das redes sociais. É só clicar no título, aí vai abrir uma abinha assim para baixo, umas letrinhas, desce, aí ali na descrição tem as coisinhas ali para quem quiser ajudar a gente um segundo mês e até mesmo a sobreviver nesse período aí desafiador em que eu tenho só 2 dias para trabalhar para sobreviver 7. Tá, pessoal? Muito obrigado por quem ajudou. Quem assistiu até que eu duvido. Se a pessoa que assistiu até aqui, ou ela ama muito a gente, ou ela. Muita falta de opção na vida dela. Ah, não, sério mesmo. Se assistiu até aqui, por favor, comenta aqui alguma coisa. Deixa um like também, compartilha. É muito importante. Mas comenta que eu preciso saber se assistiu. Preciso mesmo. Obrigado, pessoal.